Muito bem. Então, hoje nós vamos concluir a palestra que iniciamos 15 dias atrás, né? Porque no domingo passado foi ideologia de gênero. Então, nós vamos concluir hoje a nova ordem mundial, os Illuminati. Vamos fazer uma breve retrospectiva de um ponto para cá, para a gente poder introduzir o assunto de hoje, que vai ser a conclusão do que nós compartilhamos na primeira palestra, tá bem? Então vamos recapitular. Eu vou pedir para vocês correrem no Data Show até o ponto que eu preciso, só para recapitular e entrar no assunto de hoje. Então corre um pouquinho, até na propaganda. É o Arthur que vai ficar? Vamos lá, o Illuminati está aí, o autor, o fundador, esse filósofo. Vamos continuar, está aqui. As influências do Illuminati, que vem do iluminismo, movimento do iluminismo, as ideias do Illuminati, as propostas, infraestrutura, estrutura, superestrutura. Aqui continua as propostas, continua, até isso, um pouquinho mais, aí tá bom. Vou pegar daí para frente. Muito bem. Os irmãos se lembram? Deixa eu ver quantos participaram da primeira palestra. Levante a mão, só para ter uma ideia. É um bom grupo, Então vocês devem se lembrar que a proposta da nova ordem mundial era usar a propaganda como razão instrumental a serviço das ideologias da nova ordem mundial. Propaganda como razão instrumental. Essa expressão foi muito usada na Alemanha na ocasião do nazismo. Foi criada uma escola para tentar combater essas propagandas ideológicas do nazismo. A escola chamada Escola de Frankfurt. E eles batiam contra isso, é propaganda. Tanto é que a Alemanha só acordou com o Holocausto, aquela morte de 6 milhões de judeus, depois que já tinha acontecido. Porque a propaganda é forte. A Europa toda achava que a Alemanha estava certa, que o Hitler estava certo, Mussolini estava certo. Veja a importância da propaganda, a força que a propaganda tem. E a nova ordem mundial, então, ela começa a usar a propaganda através da gestáltica. Você se lembra da gestáltica? E do behaviorismo, que são mensagens sutis de indução humana, onde as pessoas são induzidas sem perceber, comprando o produto, consumindo, vendendo, né? E às vezes até em coisas insignificantes. Ontem, por exemplo, na escola bíblica de férias, né? O pirata, ele deu ouro para as crianças, né? Ouro, né? Aí quando eu peguei uma daquelas moedinhas de ouro que eu olhei, estava lá essa... E você volta um pouquinho mais. Volta, Arthur, faz favor. Eu vou mostrar para vocês a figura que eu vi lá. É aquela ali, da cruz. Olha lá. Isso se chama sincretismo religioso. O ecumenismo religioso, ou seja, na cruz do Calvário, tem lugar para todos os deuses, todas as religiões. E uma daquelas moedinhas tinha esse símbolo. E às vezes a gente não percebe, é uma inocência. A gente pega, leva para casa, tinha um chocolate gostoso lá, come, acabou, né? Mas vamos voltar lá, Arthur, onde você estava. A ideia, então, é propaganda. Sempre o símbolo do triângulo. Por que o triângulo forma diamante? Né? Por causa das três bases da nova ordem mundial. As ideologias estão aqui embaixo. As estruturas. No corpo da pirâmide, a infraestrutura, ou seja, as instituições, igrejas, mídia, de um modo geral, as escolas, com essa esquerdopatia que a gente está vendo,
tudo a serviço da nova ordem, tentando fazer valer as ideologias que estão ali no topo, na base da pirâmide. O novo conceito de família, o novo conceito de sexualidade, tudo isso. Tudo debaixo do olho, lá na ponta da pirâmide, o olho que tudo vê, o olho de Horus. E a propaganda é tão forte que muitas celebridades adotaram a nova ordem mundial de uma maneira sutil e as pessoas não percebem. Então, muitas vezes eles usam o símbolo da pirâmide ou então o olho de Horus, que é o olho que tudo vê. Né? E algumas celebridades vocês já conhecem aí. Um slide para frente vocês vão ver até o ex-presidente da França. Né? Imagina ele em cadeia mundial fazendo aí o símbolo também da nova ordem mundial, que é o 66. Né? Que é o 66. Beyoncé, aqui no meio, aqui a foto da cruz, né? do ecumenismo religioso, algumas celebridades fazendo o símbolo de Satã, né? E hoje nós vamos ver a revelação do olho de Horus. Na primeira palestra, nós vimos o olho de Horus, lá no topo da pirâmide. E hoje, esse olho de Horus vai ser revelado para nós, através da palavra de Deus. Mais um slide para frente. Será que o mundo está pronto? Sim. As tatuagens hoje das celebridades mostram muito isso. Não pensam duas vezes para fazer uma tatuagem com o olho de Horus. Né? Quem está fazendo essas tatuagens no corpo sabe o que estão fazendo. Agora imagine a influência de um ator, de uma atriz, de uma celebridade tem na sociedade quando coloca uma tatuagem dessa. Né? E aí eu acho que nós chegamos na palestra de hoje. Pode mudar? Muito bem. O olho de Deus e o olho de Horus, que nós vamos ver hoje. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Portanto, o olho de Deus é o olho da onisciência. O olho de Deus é o olho que tudo vê. Passa por toda a terra. E o olho de Horus? É o olho da influência ou da consciência. Esse olho vai ser revelado em breve. Esse olho vai ganhar um corpo e vai se tornar esse líder, o olho daquela ponta da pirâmide. Pode voltar. Vai se tornar um líder mundial, a qualquer momento. Né? Então hoje nós vamos ver a revelação do olho de Horus. Mas para isso, nós vamos ter que ler resumidamente um texto sobre as 70 semanas proféticas de Daniel, porque é impossível entender o Apocalipse sem ler as 70 semanas proféticas de Daniel. Nós podíamos ficar o ano todo estudando as 70 semanas proféticas de Daniel. Mas vamos fazer um resumo apenas. Daniel capítulo 9, abrem as suas Bíblias, eu vou ler e tentar explicar para vocês, o máximo que puder, o significado dos versículos de 24 a 27 de Daniel, capítulo 9. Todos vocês acharam? Daniel 9, de 24 a 27. Vamos começar. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo de Deus, antes judeus, agora a igreja de um modo geral, e sobre a tua cidade, a cidade de Jerusalém, para fazer, em primeiro lugar, cessar a transgressão, logo após o cumprimento da 70ª semana de Daniel, 490 anos, porque são semanas de anos, não são semanas de dias. Ao se cumprir as 70 semanas proféticas de Daniel, nunca mais vamos ouvir falar de transgressão, vai cessar a transgressão. Para dar fim aos, nunca mais vamos ouvir falar de pecados. Para expiar a iniquidade e para trazer justiça eterna. Justiça eterna. Mas para isso é preciso que se cumpra as 70 semanas proféticas de Daniel. E para selar a visão e a profecia e para ungir o santo do santo Senhor Jesus. Sabe e entende.
desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças, circunvalações, se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Vamos entender. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Isso se cumpriu dentro destas 69 semanas. Os irmãos contaram aqui, 7 semanas mais 62. Um total de 483 anos. Aqui se cumpre a reforma do templo de Jerusalém, dos muros, das praças, através de Neemias, em tempos angustiosos. Já se cumpriu isso. Até a chegada ao príncipe. Que príncipe é este? Vamos ver que príncipe é este? Agora, Rogério, você pode dar o microfone para alguém? Eu acho que eu vou ter que indicar para a gente correr aqui, né? Vamos lá? Cristiane, aqui na frente. Leia para nós, Cristiane. João 12, 31. Tá bem? João 12, 31. E depois o John Leno vai ler João 16, 11. Tá bem? Então, quem achou primeiro aí, vamos lá? João 12, 31. Vamos ver quem é esse príncipe? Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Isso. Chegou o tempo de julgar esse mundo. O seu príncipe será expulso. Olha o príncipe. John. 16:31, né? 16:11, não é? Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Príncipe desse mundo já está julgado. Vocês conseguiram detectar quem é esse príncipe que há de vir? O anticristo. Satanás. Esse príncipe vai ser julgado. Esse príncipe que há de vir não é Jesus, não. Esse aqui não é o príncipe da paz. Pai da eternidade, o príncipe da paz. Esse aqui é outro príncipe. Tem que tomar cuidado. Então está aqui, ó. Vamos voltar ao versículo 25. Sabe, entende? Desde a ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até o ungido Jesus. Ungido veio no Natal. Jesus nasceu no Natal. Né? Ao príncipe, que vai chegar também. 7 semanas, 62 semanas. Versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto ungido. Ungido foi morto nesse período de 69 semanas? Há quase 2.000 anos atrás, há mais de 2.000 anos atrás. Foi morto no Calvário. O ungido foi morto. O ungido foi morto. Porém, já não estará. E o povo, agora o povo, não é o príncipe ainda, hein? O povo deste príncipe que há de vir, destruirá a cidade, o santuário, e seu fim será no dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. O povo desse príncipe veio por volta do ano 33 a 38 depois de Cristo. Tito com um poderoso exército romano. Parecia uma nuvem de gafanhotos. E destruiu tudo que Neemias construiu em Jerusalém. O templo, as ruas, as praças, os muros, destruiu tudo, cumprindo uma palavra de Jesus, quando os discípulos estavam ali, adorando o templo. Que obra, Senhor, que empreendimento. Jesus disse, aqui não ficarão pedra sobre pedra. O povo desse príncipe que há de vir, destruiu tudo. E o que sobrou de tudo isso foi o muro das lamentações. Então, quando vocês olharem hoje para o Muro das Lamentações, vocês devem lembrar que nós estamos vivendo a 69ª semana. Nós estamos na penúltima semana profética, Daniel. O Muro das Lamentações representa a penúltima semana profética. E a qualquer momento vai se encerrar essa penúltima semana para dar início à última, a 70ª. Que vai ser uma semana. Vai ser a vez do anticristo entrar em ação, daquele olho ganhar corpo, para poder reinar. Aí vem o versículo 27. Ele, o príncipe,
príncipe que há de vir. Ele fará firme aliança com quantos? Com muitos. Por quanto? Por uma semana. Porém, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, sobre o príncipe. Olha que coisa profunda. Ele vai fazer firme aliança por uma semana, 7 anos. 7 anos. Com muitos. Por que muitos? O que foi que Jesus disse? Muitos serão chamados. Onde é que vão estar os escolhidos? Foram arrebatados. Porque esta última semana, que é esta semana do anticristo, ela só vai se iniciar quando os escolhidos forem tirados. Por causa dos escolhidos, esses dias estão sendo abreviados. Se não fosse por causa dos escolhidos, esses dias não seriam abreviados. Assim que os escolhidos forem tirados, esses muitos farão aliança com ele, por uma semana. E esta aliança será através da marca do anticristo. Muitos. Por isso que Jesus nos alertou. Muitos serão chamados, gente. Mas cuidado, nem todos vão ser arrebatados. E ele vai fazer aliança não com os escolhidos, mas com muitos. Por uma semana. E esse príncipe, ele vai conseguir ficar no topo da pirâmide do governo mundial. Por quê? Porque ele vai conseguir restaurar a cidade de Jerusalém, restaurar os muros, o templo de Jerusalém novamente, e ele vai conseguir criar uma religião global. Uma religião onde vai ter espaço para todos os credos, todos os tipos de fé. E a cidade de Jerusalém, então, vai ser transformada numa capital religiosa do mundo. Árabes, judeus, budistas, importa. E ele vai ser um líder tipo um papa. Porque é o único religioso que também é governo político, né? Não estou dizendo que é o papa, um líder político e religioso. E o mundo, então, vai adorar em Jerusalém. Para vocês terem uma ideia, quando diz aqui que na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta, provavelmente ele vai restaurar até o velho ritual levítico, para agradar o judeu, o povo judeu. O povo judeu vai ficar encantado com isso. Vai ter espaço para árabes, judeus, budistas, vai ser um sincretismo religioso. E ele vai ser o líder político e religioso para todas as nações, né? Mas o detalhe está aqui, fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, ele vai quebrar a aliança. 3 anos e meio, 42 meses. Aí, sobre as asas, aqui virá, da abominação virá o assolador. Até que ele seja destruído definitivamente por Jesus. São as 70 semanas proféticas de Daniel. Então, nós entendemos que estamos já no finalzinho aí da 69ª semana, né? Está terminando. A qualquer momento vai se dar início à última semana profética de Daniel. Né? E como será então a revelação daquele olho que está lá no topo da pirâmide? Vamos dar uma olhada aqui nos textos que eu separei aqui para nós. No Evangelho, vamos ver Tessalonicenses primeiro? Pode mudar o Arthur, por favor. 2 Tessalonicenses 2:7. Vamos lá. Quem vai ler? Corre para cá, Rogério, um pouquinho. Aí tem a Renato, o Múcio, aqui, a turma aqui. 1 Tessalonicenses 2, de 7 a 12. 2 Tessalonicenses 2, de 7 a 12. E depois, Olília, aí você pode ler 1 Tessalonicenses 4, 17 e 18. Vamos ler juntos para entender.
Então, primeiro vamos ler 2 Tessalonicenses 2, de 7 a 12. Vamos entender bem como vai ser a revelação dos olhos. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Isso. Observaram bem aqui as características desse mistério da iniquidade, que é o anticristo, né? O versículo 7 diz que ele aguarda que seja afastado aquele que agora o detém. Os escolhidos estão aqui. Nós estamos detendo o anticristo. A igreja está detendo o anticristo. E assim que a igreja for afastada, tirada deste mundo através do arrebatamento, o caminho está livre. Aí vai se cumprir a 70ª semana. Aí ele entra em ação por uma semana. Mas por enquanto nós estamos aqui. Enquanto os escolhidos estiverem aqui, é como o mar vermelho. O mar não vai fechar. Só depois que o povo passar. Foi como Sodoma e Gomorra. O enxofre não vai cair enquanto Ló não sair com a família. São os escolhidos. As águas do dilúvio não vão cair enquanto os escolhidos não estiverem dentro da arca. Nós estamos aqui, detendo. E ele aguarda que seja afastado aquele que detém. Aí, de fato, vai ser revelado o iníquo. O iníquo é Satanás, o anticristo, com poder, eficácia, prodígios, milagres de mentira, para enganar aqueles que não estão dando crédito à verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqueles que não estão dando crédito à verdade, vão dar crédito à mentira. Está próximo a acontecer, não é? Mas louvado seja o Senhor, porque 1 Tessalonicenses 4, 17, 18 é a nossa esperança. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. O arrebatamento da igreja é uma coisa incrível, né? De repente, milhares e milhares de pessoas vão desaparecer no mundo todo, surpreendendo o fuso horário. Jesus disse que nesse dia, 2 estarão no campo, um chamado, outro deixado. 2 dormindo, um chamado, outro deixado. 2 trabalhando, 2 moendo o trigo para fazer o pão de manhã, um chamado, outro deixado. Porque a salvação é individual e pessoal. Eles moíam o trigo de manhã. E quando Jesus voltar, certamente vai ser manhã, em muitos países, por causa do fuso horário. Por exemplo, agora, no Japão, seria o quê? De manhã. Se Jesus volta agora, pega os japoneses de manhã. De noite, né? À noite, ao contrário. Pega à noite, né? E lá onde está tendo a Copa, dá 6, 7 horas. Né? Também é diferente. 2 estarão dormindo. Lá eu pego o japonês à noite. Né? 2 estarão no campo, é o trabalho da tarde. É o fuso horário. Ele vai voltar surpreendendo todo mundo. Por isso que Jesus disse, vigiai e orai, porque não sabeis que dia e hora. De repente você sai para ir trabalhar e vai para a glória. Né? Vai buscar os filhos da escola, vai para a glória. Cheio de planos para o dia seguinte, e vai para a glória. E vai ser um problemão para o mundo resolver isso.
a desaparição de milhares e milhares de pessoas na face da terra. O arrebatamento da igreja. E assim que a igreja for tirada, então o espaço é dele. Tem uma semana, 7 anos, para ele agir. E ele vai fazer uma simulação exatamente do que Deus fez. Porque o anticristo, ele é anticristo, ele é anti-Deus, ele é anti-Espírito Santo, porque ele tenta fazer tudo o que Deus fez para enganar. Então, por exemplo, em João capítulo 1, eu anotei esses textos todos, mas vocês conhecem, vamos apenas lembrar. Em João capítulo 1, versículos 1 e 14, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. O Verbo é que move a ação. E toda a ação do Gênesis foi movida pelo Verbo. Haja luz, haja terra, haja o Verbo. Esse Verbo se fez carne. Ou seja, aquilo que era apenas uma palavra, ganhou corpo, não ganhou? E habitou entre nós. E habitou entre nós. Cheio de luz e verdade, Jesus. Então nós podemos dizer, no princípio era um olho. O olho de Horus. Esse olho estava com ele, com Satanás, Lúcifer. Consciente, olhando. E esse olho agora vai ganhar corpo, vai ganhar carne, vai se fazer carne, através de uma pessoa. E esse olho, depois que ganhar um corpo, a pessoa do anticristo, ele vai agir o mais rápido possível. E esse texto nós vamos ler, Apocalipse 12, 12. Agora já estamos começando a entrar no Apocalipse. Apocalipse 12, 12. Quem vai ler? Vamos lá, Jéssica. 12, 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitai. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Vendo? Aqui João, na sua visão apocalíptica, né, ele até suspira, ai de vós, ó terra. Festejai, ó céus, porque foi uma faxina no céu. Porque as crianças aprendem na escola bíblica dominical que o primeiro pecado aconteceu onde? No céu. No céu, não foi no Éden. Isso é escola dominical. Porque o pecado não pode ficar no céu. E qual foi o primeiro pecado? O pecado da vaidade. Ele queria ser semelhante a Deus. Por isso que ele tenta fazer tudo o que Deus fez. Aí Deus disse, não, você vai descer. Você vai ser precipitado para o mundo dos pecadores. Você vai para o mundo. Porque no céu não pode ter pecado. Mas Lúcifer, ele consegue travar uma batalha tão grande, né, que ele consegue arrebanhar um terço dos anjos dos céus. Aí houve uma batalha entre Miguel e seus anjos, que é o anjo de Deus, o comandante, o general de Deus, e Satanás e seus anjos. E Satanás com seus anjos, então, foi precipitado para esse mundo. Só que são seres espirituais invisíveis, a gente não pode ver. São demônios. Né? Então, tem muitas igrejas que mexem muito com isso. Né? Então, aparecem, se manifestam. São demônios, não tem corpo. E eles ficam procurando corpo para entrar. Ou então assediando, tentando as pessoas, oprimindo, levando as pessoas ao suicídio. Eles tentam fazer. É uma influência muito forte. Mas o maioral dos demônios, que tem vários apelidos, que é o olho de Horus, vai ganhar um corpo. Então vejam aqui, por exemplo, o versículo 10, Apocalipse 12, 10. Quem vai ler para nós? Vamos lá? 12, 10. Pode ler o 7 também, Renato, primeiro, olha. 12, 7. Vai. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam. Mas não prevaleceram nem mais o lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente,
que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Até aqui, tá vendo? Só para entender a história, né? Então está aqui. Ele vai ganhar um corpo, esse aqui, olho de Horus, para poder governar os seus 7 anos aqui na terra. Nós não estamos mais aqui. Louvado seja o Senhor. Estamos na glória. Mas eu sei que tem muita gente boa que nós gostaríamos que não ficassem aqui. Porque os que ficarem aqui serão partes da igreja da segunda chamada. A primeira chamada é o de hoje, a chamada da graça. Mas aqueles que não aceitarem a chamada da graça, vão ficar para a chamada do sacrifício, da grande tribulação. Não vai ser fácil. Né? Mas como é que o anticristo vai se manifestar? Essa é uma curiosidade que a gente tem. Como é que vai ser? Jesus nasceu lá em Belém. Né? José, Maria, fruto do Espírito Santo. Mas como é que vai ser? Como é que Satanás vai se manifestar? Vamos ver? Agora, capítulo 13 do Apocalipse. Vamos lá, Denise, leia para nós, capítulo 13, versículo 1. Vamos verso por verso para entender. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diamantes, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Até aqui. O que você entendeu? Aí você vai dizer, nada. Aquilo lá. Então, para a gente entender, Denise, olha, como você leu o texto, você vai ler para nós, primeiro, olha aqui, olha o que você leu, hein? Olha, vi emergir do mar, certo? Vi emergir do mar uma besta. Então, a besta vai surgir da onde? Do mar. Será que ela está dentro do submarino? Vai subir? Do mar. Então, vamos ver? E então, a Denise tem a resposta, quer ver? Capítulo 17 de Apocalipse, versículo 15. Depois a gente volta para o 13. Falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Isso. O que é que mar, na Bíblia? É figura de povos, nações e línguas. Então, da onde vai surgir? Onde vai surgir? De onde vai surgir? No meio dos povos, nações. Pode ser, até ser que ele já esteja por aí. Vai ser uma pessoa extraordinária. Um poder absoluto, um poder espiritual, intelectual. Já sabe, pode até ser que esteja por aí, a gente não sabe. A gente não sabe. Povos, línguas, nações. Agora vamos para o 13 de novo, porque o nosso texto é o 13. Vi emergir do meio das nações, povos, línguas, nações, uma besta que tinha 10 chifres. Chifres no livro do Apocalipse é símbolo de poder. Poder para atacar, poder para se defender. Como é que os touros se protegem? Como é que o rinoceronte ataca? Como é que os bois se defendem? Com poder. Então ele vai governar com 10 poderes, com uma plataforma de 10 poderes. Voltamos de novo para a pirâmide. Uma pirâmide com 10 poderes debaixo dos seus olhos, para poder governar o mundo. 10 poderes. E ele vai ser o olho principal desses 10 poderes. Só que agora uma pessoa. E sempre uma pirâmide. Por que a pirâmide de diamantes? 6, 6, 6. Os 3 lados são importantes. O primeiro lado, conforme a Renata leu, foi expulso do meio de vocês, versículo 9, o dragão. Foi expulso do meio de vós, a besta. Foi expulso do meio de vós, o falso profeta. E é a trindade satânica. Ele quer imitar Deus em tudo. Quais são as 3 pessoas da Santíssima Trindade? Deus, Pai, Deus, Filho, Espírito Santo. Dragão, anti-Deus. Besta, anticristo. Falso profeta, anti-Espírito Santo.
É o diamante. É a pirâmide do diamante. As pessoas fazem, mas não têm noção do que estão fazendo. Ou tem, né? E os outros não têm noção do que estão vendo. Então, essa pirâmide vai ser a plataforma desse governo, para poder governar o mundo todo com sucesso. Ele vai ser a cabeça principal dessa plataforma de governo. Então, voltamos lá para o versículo 1. Eu vi então surgir do meio das nações dos povos a besta, o anticristo, que tinha 10 chifres, 10 poderes. E tinha também 7 cabeças. Já cabeças no livro do Apocalipse é símbolo de governos. Governos proféticos. Quantos governos já governaram o povo de Deus na Bíblia? Vocês se lembram de alguns? O povo de Deus ficou 430 anos no Egito, debaixo do governo do Faraó. Esse foi o primeiro governo, primeira cabeça aqui. Primeira cabeça. Governo do Faraó. Depois foi o governo da Síria, Salmaneser. Depois foi o governo da Babilônia, Nabucodonosor, Dario. Depois o governo da Pérsia, Artaxerxes. Vocês conhecem bem a história da Rainha Esther? E vai. Governo da Grécia e o governo romano. Foram quantos? 6. Falta quanto? 1. Está tudo pronto. Ele vai ser o último dos governantes para governar o mundo. Então ele é a última cabeça que está faltando. Agora vamos ver que interessante as características desse governo. 3 características desse governo que o mundo está prestes para receber, que nós ficamos assim apavorados quando olhamos para essas características. Vamos continuar. Versículo 2. A besta que vi era semelhante a um leopardo. Por que o leopardo? É símbolo de sagacidade. Rápido. Não perde a presa. Agilidade. Esses dias eu vi nesse canal fechado, eles medindo a velocidade do leopardo. É uma coisa impressionante. É o mais rápido. Ele consegue pegar uma corça, porque a corça é rápida. Muito rápido, muito veloz. E ele vai ter uma velocidade intelectual para resolver as coisas que o mundo vai dizer não é possível. É Deus. É Deus. Esse homem é Deus. Leopardo. Outra característica. Com os pés de um urso. Patas. Garras precisas e fortes. Jesus disse, aqueles que meu Pai me deu, eu não lançarei fora, ninguém tira de mim. E ele vai dizer a mesma coisa. Aqueles que eu coloquei a minha marca, ninguém tira de mim. Eu vou agarrar com patas de urso. Recebeu a minha marca, me pertence. Patas de urso. O que mais? Boca de leão. Agora sim, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Quem vai ler para nós? Depois a gente volta para cá de novo. 1 Pedro 5, 8, 9. Pode ler. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Isso. Viram aqui o leão? O leão hoje ele está como? Ele já está no mundo ou está ao derredor? Derredor. Porque a terra ela é redonda, né?
Galileu Galilei já descobriu isso há muito tempo, né? Terra redonda. E ele está ao derredor. Como disse lá no livro de Jó, né? De onde vem Satanás? O que foi que Satanás disse? Eu venho de rodear a terra. Ele está rodeando. Está rodeando. Parece uma sonda espacial. É o olho de Órion. Está só olhando. Esperando o momento certo para o leopardo atacar e agarrar os que lhe pertencem. E segurar os que lhe pertencem. Ele está ao derredor. É por isso que o Pedro disse, olha, tem que ser sóbrio e vigilante. Vigiar e orai. Porque não sabeis que de hora vem o vosso Senhor. Tem que ser sóbrio. Então, esse leão está pronto para reinar. E ele vai reinar 7 anos. Vão ser 7 anos de governo. Agora, uma curiosidade que geralmente surge, é como é que Satanás vai conseguir conquistar a simpatia, a devoção do mundo todo. Como? Sempre imitando a Deus. Porque ele é o anticristo, é o antideus, é o antiprofeta. Nada, coisa, se der roupa, isso aí até o governo do Temer faz, do Lula, dá roupa da Bolsa Família para todo mundo. Isso aí não vai resolver, vai fazer uma coisa extraordinária. É o que o mundo quer. O mundo gosta de sobrenatural. Sinais, prodígios. E foi o que nós vemos aqui. Ele virá com toda a eficácia de Satanás, sinais e prodígios. É isso que o mundo quer. Agora veja o que é que o anticristo vai fazer. No capítulo 13, que é o nosso texto, veja o que ele vai fazer. No versículo 3, olha só. Então vi uma de suas cabeças, como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E o adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Esse golpear aí da cabeça vai ser uma morte temporária. O próprio anticristo vai permitir uma morte temporária e vai realizar a sua própria ressurreição. Via satélite, o mundo todo assistindo, como estamos vendo a Copa hoje, o mundo todo, de repente você vai ver ali no meio do estádio uma morte e uma ressurreição, em via satélite, para todo mundo ver. É o Deus, é Deus. Quem é que pode? Quem é que pode contra a besta? E o mundo então vai se prostrar diante da besta para adorar a besta. Ah, mas Jesus Cristo morreu, ressuscitou, olha aí. Morreu, ressuscitou. E daqui para frente, então, o anticristo não vai ter mais problema, dificuldade para governar. Ele vai ter o mundo a seus pés. Quem é que pode pelejar contra a besta? O mundo a seus pés. Mas só que essa profunda admiração pelo anticristo tem tempo. Aí nós voltamos lá para o Daniel de novo, né? Ele fará firme aliança com muitos, por quanto tempo? Uma semana. E na metade da semana, depois de 42 meses, ele vai quebrar a aliança. E sobre as asas das abominações virá o iníquo. Aí ele vai mostrar o outro lado. Aí começam as perseguições. Depois de 3 anos e meio, as coisas vão ficar muito difíceis aqui na Terra, né? Então, como é que ele vai agir? Vamos ver como é que o anticristo vai agir? Capítulo 13 mesmo. Então vamos ler aqui, versículo 5. Alguém leia para nós? Apocalipse 13, 5. Vamos lá? Rapidinho. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. 42 meses. Olha só, foi-lhe dada uma boca
blasfêmia para agir 42 meses. Leia o 6 também. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhes difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber que os que habitam no céu. Que habitam no céu. Prestem bem atenção nesses dois textos, que eles são fundamentais para nós. Eu acho que já tem que mudar aí o slide, por favor. Muda aí. Até aqui. Isso mesmo. Olha, o texto diz que vai blasfemar contra Deus e vai blasfemar e difamar os que habitam no céu. Ele vai tentar destruir toda e qualquer ideia sobre Deus. O Nietzsche tentou fazer isso quando disse que Deus estava morto, mas não conseguiu. E ele então escreve dizendo que o cheiro de Deus continuou impregnado no ar. Mas o anticristo vai tentar fazer tudo para destruir a ideia de Deus, vai blasfemar contra Deus. Mas ele também vai tentar destruir qualquer hipótese, qualquer possibilidade do arrebatamento da igreja, dos que habitam no céu, dos que foram arrebatados. Então, com a sua inteligência, com a sua habilidade, com a sua rapidez, ele vai tentar dizer que é possível que tenha acontecido uma nuvem magnética, uma desintegração de corpos, ou um extermínio solar, ou até mesmo um rapto de OVNIs. Ele vai tentar explicar. Que não vai ser tão difícil. Poucos dias atrás eu estava vendo um documentário sobre o mistério do Triângulo das Bermudas, né? Como eles têm teorias, não vai ser difícil explicar a desaparição de milhares de pessoas da face da Terra. Ele vai tentar fazer isso. Né? E em seguida vai começar então uma perseguição contra os dissidentes. Quem seriam os dissidentes nesse texto que nós vamos ler agora? Né? Versículo 7. Quem vai ler para mim, por favor? Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Além de ter autoridade sobre tribos, línguas, nações, ele vai pelejar contra os santos e os vencesse. Mas aí os irmãos poderiam levantar essa questão, mas nós já não estamos no céu? Segunda chamada. Vai ter santo aqui, da segunda chamada. Os que não quiseram ir com a gente na primeira chamada. Só que eles vão acordar e dizer, opa, é um anticristo. Esse sinal eu não quero. Eu não quero sinal. Então eles vão ser perseguidos. Vão ser maltratados. Se vocês depois puderem adquirir o nosso livro, abrindo a caixa preta do Apocalipse, né, a gente usa um pouco de ficção, né? É bem possível que os velhos campos de concentração serão levantados. Serão reconstruídos. E nós já estamos começando a ver, viu? As ideias antigas do Holocausto, né? Chega aqueles pais, pegam as crianças, separam, levam os pais para um lado, crianças do outro. Está começando. Os antigos campos de concentração. Para os dissidentes, para aqueles que resistirem ao governo da nova ordem mundial. Os santos. E esses santos vão dizer, gente, o arrebatamento aconteceu. Tudo aquilo que nós ouvimos, nós não prestamos atenção. Então vamos dar uma pausa aqui, para ler Mateus capítulo 7, versículo de 20 a 23. Rapidinho, gente, para concluir, tá? Para a gente não atrasar muito, né? Vamos lá? Alguém? Levante a mão quem vai ler. 7, versículos de 20 a 23.
Assim, se pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão daqueles dias: Senhor, Senhor, não profetizamos o seu nome, nem em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes darei claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que me praticam mal. Que dureza é isso, hein? Mas, Senhor, em teu nome nós até demônios expulsávamos. Profetizamos tantos milagres, a gente vê na televisão uma indústria de milagres, né? Uma indústria. A gente vê que é tudo fictício, né? Mas está aí. É lógico que o Espírito Santo de Deus não precisa de televisão para mostrar milagre. Eu tenho certeza que todos vocês já experimentaram milagres na vida de vocês. Amém. E vocês não pegaram o microfone e saíram por aí fazendo propaganda pedindo dinheiro para ninguém. De graça recebei? Graças dai. Graças dai. Mas nós profetizamos, ensinamos. Eu nunca vos conheci. Ficaram para a segunda chamada, gente. O negócio é sério, a igreja foi arrebatada, nós ficamos. Nós já achávamos que éramos, mas não éramos convertidos. Nós éramos convencidos, mas não éramos convertidos. Nós levamos a igreja na flauta, o evangelho na flauta. Nós estávamos na igreja, mas gostávamos também de uma balada, estar no mundo, de beber. E achávamos que estava tudo certo. Olha outro texto sério aí para a gente. O Evangelho de Lucas 12, de 42 a 48. Rapidinho. 12. Lucas 12, 42 a 48. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo, em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Meu Pai do céu, como esse texto balança a gente. Por isso que eu costumo dizer, o mau crente é pior do que o ímpio. Porque o mau crente conhece. O ímpio não conhece. Se o ímpio está embriagando, fumando, bebendo, adulterando, ele é ímpio, ele está na dele. Agora é muito triste quando alguém conhece a palavra. Tem consciência da palavra. E diz, meu Senhor não tarda a vir. E passar a espancar seus criados, beber, embriagar. Não sabeis que dia e hora o Senhor pode voltar. E aí ele vai ficar para a segunda chamada e vai dizer, olha, tudo aquilo que o pastor pregou na igreja, que eu ouvi, eu não acreditei, eu não dei bola. Eu não levei a sério. Ou seja, eu continuei espancando meus funcionários, continuei bebendo e embriagando. Só que o arrebatamento aconteceu. E agora eu não posso aceitar esse governo. Eu não posso aceitar o sinal. E aí eu vou para o campo de concentração. Meus filhos vão ser tirados. E eu vou ficar até a morte. A não ser que eu receba o sinal da besta. E aí eu não tenho mais chance. E aí nós podemos voltar para o capítulo 13 para ver que para entender a única maneira de escapar disso. Quer ver? Voltamos lá para o 13. A única maneira de escapar disso é lendo os versículos 9 e 10 do capítulo 13. 9 e 10.
Quem vai ler? 9 e 10. Vamos lá? 13, 9 e 10. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança, a fidelidade dos santos. Viu? Troque a palavra cativeiro aqui por campo de concentração. Se alguém é levado por campo de concentração, vai. Se alguém te puser uma espada no peito, aceite a espada. Aí vai estar a perseverança e a fidelidade dos santos que ficaram para a segunda chamada. Morra, mas não aceite o sinal. Mas eu tenho que morrer sim. Você vai ter que morrer. Porque você não aceitou quem morreu por você na cruz. Agora é pela sua própria vida, pelo seu próprio sangue. Agora, se você quiser o sinal, Deus te fez e te deu livre-arbítrio para escolher. Desde o Éden, o homem é livre. E eu fico imaginando as famílias entregando os dissidentes, os rebeldes. Olha, naquela casa tem uma família rebelde. Eles não querem cooperar com o governo. Eles não querem, eles não têm a marca. Eles não são cidadãos do mundo. Então vai lá uma força-tarefa e leva aquela família. Aí eu pergunto para vocês, será que alguém vai ter condição de sobreviver sem essa marca? Hipótese alguma. Mas uma hora você vai ter que... Bom, pelo menos no meio do mato tem água para você beber, né? Você pode comer algumas frutas. Hã? E por pouco... Mas vão localizar, porque imagina esse sistema de governo, Fran, com equipamentos via satélites, infravermelho, vão descobrir tudo. Vão enxergar uma formiga no formigueiro. Não tem como escapar. Ou você aceita ou não aceita. Ou você vai para o cativeiro. Vai, aceita a espada e morra. Para você ser salvo. Porque você está na segunda chamada. É a última chance. Né? Última chance. E aí, o famoso texto que a gente ouve tanto, né? Que é os versículos 16, 17 e 18. Quem vai ler para nós? Leia, Renata, vamos lá. 13, 16, 17 e 18. A todos pequenos? E que fez a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E esse número? Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número de um homem, o número é 666. 666, está aqui. Deixa eu fazer agora aqui algumas perguntas para vocês. Se vocês ganhassem uma casa, eu ganhei a Caixa Econômica lá, o Fran deu uma sugestão para sortear uma casa, e essa casa, oh, que maravilha, né? Essa casa saiu para quem aqui? Né? Saiu para a Dona Iracema. Mas ganhou uma casa. Ganhou uma casa. A Caixa sorteou, ganhou uma casa. Aí a senhora vai buscar a casa. A senhora pode até doar para alguém, mas ganhou a casa. Aí a senhora vai lá, está lá. Avenida Baclos F. Alvan, número 666. Ô Pedro, dá uma olhadinha ali do outro lado da rua ali. Naquela casa que está ali. Veja que número que é. Rua Baclos F. Alvan. 66? 66. Alguém aceitaria essa casa, morar nessa casa? Sim. 666, você não morar? Era o número 666? E eu falei assim pra Glaucia, já deu uma olhada no número da casa? A Glaucia olhou e falou assim, então você esquece, porque não dá. Fala, Fran. Para só um pouquinho, porque eles estão gravando. Vai. Eu acompanhei um caso que a pessoa entrou na prefeitura e pediu a mudança do número da casa. A prefeitura autorizou mudar.
Essa é uma saída, né? Isso vai depender muito da convicção, do nível espiritual, da consciência de cada um. Né? É igual comer o docinho lá de São Cosme e Damião. Se alguém chegar para você e dizer, esse outro doce é bolinho caipira, é da festa São Cosme e Damião. Né? Qual? O 13 também. Superstição, né? Signos. Mas só que, Renata, essa é uma maturidade espiritual sua. É uma bênção. Por isso que Paulo diz, olha, aqueles que comem e não se escandalizam, amém. Mas se for para escandalizar o irmão, eu não como. Eu nunca mais vou na sua casa, Renata. 666, eu não entro nessa casa. Né? Então, de repente, eu posso ser mais frágil espiritualmente. É verdade. Pode ser. É verdade. Dá para ele, por favor. Eu acredito que a marca da besta não se resume agora no número de uma casa, de uma placa de carro. Ela vai estar em um objeto que vai estar na sua mão um dia. É isso que a gente tem que agora, por hora, é um número. É um número. É um número, entendeu? É um número, né? É igual o número de um animalzinho, que eu não vou falar o nome, né? Que ninguém gosta do número desse animalzinho, né? Então, Mas o que tem a ver o 24? Exato. E às vezes a gente vai em reunião por aí, ninguém quer esse número. Dá aqui para mim, eu fico com ele. Independentemente se é hétero, se é homo, dá aqui esse número. Sabe? Mas as pessoas são supersticiosas. São supersticiosas. Eu morava na rua 24, número 24. Eles têm o número da sorte, 24. Mas as pessoas, sabe, eu entendo perfeitamente o que vocês estão falando. Né? Mas o mundo é supersticioso. E você pode ter dificuldade com o mundo por causa disso. Então, talvez seja até coerente fazer o que o Fran falou. Vai lá na caixa e pede para mudar. Não por você. Porque você tudo bem. Mas alguém pode não querer entrar na sua casa por causa disso. E aí, como é que você vai pregar para essa pessoa? Você vai convidar alguém para ir na sua casa para tomar um chá e falar de Jesus? A pessoa olha lá, se tiver lá um trevo de 4 folhas, né? Isso que chama. A pessoa entra. Porque eu me lembro que lá no antigo templo, uma família saiu da igreja porque tinha 2 vasos grandes, que era desse trevo de 4 folhas. Né? Alguém pôs lá, eu nem sabia, nem percebi. Né? Não é possível ter isso na igreja. Né? O que tem a ver? Isso é obra de Deus, é vegetal, é planta. Não tem nada a ver. Né? Mas, na opinião de vocês, será que o mundo vai ter dificuldade para aceitar esse microchips ou o tamanho de um grão de arroz? Eu não sei como vai ser. Vai ter dificuldade para aceitar? A unificar tudo. Fala bem alto para poder gravar, fala. Vai facilitar bem. Não vai ser impossível, né? Então, para que você vai carregar tantos papéis de documentos? O Caetano Veloso, quando fez uma música, né, no festival dos anos 60, na Record, ele já estava lá anos-luz, né? Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. Nós vamos andar sem lenço, sem documento. Não precisa de mais nada. Você vai comprar, mostra lá a sua mão, ou mostra a testa, eu não sei como vai ser, né? E você vai ter todos os seus documentos, seus bens, saldo do banco, suas aplicações, tudo. Né? E se você recusar aceitar essa marca, você não vai poder estudar, mandar seus filhos para a escola. Já tem. Esses exemplos que eu queria dar para vocês aqui, tá vendo? Esse controle global vai facilitar, por exemplo, o problema da flora e da fauna, da extinção da flora e da fauna. Com esse controle global, eles vão conseguir identificar
as florestas, os animais, a extinção dos animais, soldados em ação numa batalha, quantos caíram, quantos estão feridos. Vamos ter um controle global, sem sair da sala. Sem sair da sala. Controle, por exemplo, de fugitivo. Para que colocar uma tornozeleira eletrônica? Não precisa mais, não vai precisar mais disso. Isso é um absurdo, né? Já sabe quem fugiu, quem não fugiu, onde está, campo de concentração, quem está no meio da floresta, quem está fugindo para lá e para cá. Tem controle de tudo. Quem tem e quem não tem o chip. Põe lá um radar, e o radar vai detectar os lugares de grande concentração de pessoas que não estão chipadas. E a força-tarefa vai para lá. Porque serão rebeldes, serão subversivos, porque esse governo global, ele vai promover uma espécie de BGE, um censo mundial, para saber quantas pessoas existem no mundo, debaixo do seu controle. E a única maneira de ter esse censo, hoje nós somos cerca de quase 9 bilhões, né? É através de um chipzinho. Controle, por exemplo, da natalidade. Tudo através do chipzinho. Abortos, chipzinhos, óbitos, quantos morreram? Tudo. Né? E principalmente a questão da moeda, do dinheiro. Para você poder comprar e vender, como diz o texto aqui, né? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então não tem como. Não marca. Claro. Tudo. Mas não é melhor aceitar a primeira chamada? Porque se ficar para a segunda chamada, você não vai ter chance. É como aí a campanha de vacinação. É? A Motorola Mondex. Né? Já tem produzido mais de 50 milhões de chip. E eles estão guardados em Itajubá aqui, os chip. Tá. Tinha que vir de Minas, né? O mineiro é quietinho, né? Silencioso, né? Tá? Não é para falar nada, deixa o homem chegar primeiro. Mas no primeiro momento não vai ser obrigatório. É como falar assim, opcional, mas vai chegar uma data, dia 30, sei lá de que mês, vai ser obrigatório a troca, vai aparecer no jornal, aí é a hora que você não vai ter escolha, né? É mais ou menos assim. Mas vocês vão se surpreender, porque as pessoas vão pedir isso. A população vai pedir, para facilitar a vida. Esse negócio de andar com papel, com tanta coisa, né? Tanta burocracia. E aí vai ser uma situação difícil, como a Denise levantou. Imagine, você tem filhos pequenos. Como é que você vai ver seus filhos passar fome? Não pode ir na escola? Você vai acabar cedendo. Vai acabar cedendo. E é muito triste isso. Se você tiver consciência de que é o sinal da besta e ter que permitir que suas crianças sejam marcadas, é melhor levar as crianças para Deus hoje, para que as crianças recebam a Jesus. Né? Mas os pais estão brincando, estão terceirizando a fé das crianças, esquecendo que a nova ordem mundial já está destruindo aí princípios e valores das crianças nas escolas. Então nós temos que fazer alguma coisa hoje, né? E o mundo já está preparado para isso. E aí uma última pergunta que nós podíamos levantar. Pastor, então nós vamos ter aqui os santos, a igreja da segunda chamada, vão estar conscientes do chip, da marca, né? Vão ter que escolher. Mas será que outras pessoas poderão se converter aqui? Na grande tribulação, nesses 3 anos e meio finais? Vão poder ter, sim, oportunidade de conversão. Sabe por quê? Porque Deus vai enviar, no lugar da igreja, 2 testemunhas.
E essas duas testemunhas vão ficar aqui pregando a palavra de Deus. Pode mudar, Arthur, por favor? Vamos ler o texto, capítulo 11 agora, de Apocalipse. Vamos para o capítulo 11? Vamos ver quem serão essas duas testemunhas tão misteriosas. Vamos lá. Capítulo 11, versículos 5 e 6. Leia para nós, Cristiane. 11, 5, 6. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo... Começa com o 4 também, para ficar melhor? Vai, pode ler o 4 também. Lê o 4 já está bom. Tá. São estas as duas oliveiras, oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Era muito importante ler o verso 3, né? Pode ler. 11, 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então vamos lá. Quem que é bom de conta aí? Quanto dá isso? 1260 dias? Dá quanto? Faz as contas. Vamos lá. 1260 dias. Pega as calculadoras aí. Três anos e meio. Quantos meses? 42 meses. O que Daniel disse? Capítulo 9? 42 meses. A metade da semana. Então, na metade da semana, 42 meses, 3 anos e meio, a grande tribulação, essas duas testemunhas vão estar aqui. Essas duas testemunhas, elas aparecem aqui como duas oliveiras. Por que oliveiras, não? E dois candeeiros. Para que serve um candeeiro? Lâmpada. E qual era o combustível da candeia? O azeite, o óleo. Jesus disse para nós hoje que somos luz. Nós temos o óleo hoje em nós é o Espírito Santo. E nós temos que brilhar. Nós não estamos mais aqui. Brilha a vossa luz diante dos homens. Nós não estamos mais aqui. Mas duas testemunhas, duas oliveiras, dois candeeiros para pregar. Quem seriam essas duas testemunhas? Vamos olhar um pouco para as características delas. Né? A primeira aqui, versículo 5. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Vocês se lembram de algum profeta na Bíblia, conhecido como profeta do fogo? Elias. Fez descer o fogo para queimar ali o holocausto, destruir os 450 profetas de Baal. Fez descer fogo do céu para queimar os capitães com seus 50 soldados, que foram prenderam 2 vezes. Elias é o profeta do fogo. Né? Então vamos continuar aqui. Versículo 6. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias que profetizarem. Qual foi o profeta que que orou para não chover 3 anos e meio? Elias. Depois orou para chover. Elias. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue. Qual foi o profeta que transformou água em sangue? Moisés transformou água em sangue. Bem como para ferir a terra com todos os flagelos. 10 flagelos. Quem é que enviou 10 flagelos para a terra? As pragas. Moisés. Mas esses homens morreram? Sumiram? Não foi encontrado. Carruagem de fogo. E o que acontece no Monte da Transfiguração?
Quem é que apareceu com Jesus? As duas testemunhas. Isso é incrível, gente. Está lá em Mateus 17, de 1 a 4. Dê uma olhada para vocês verem. Mateus 17, de 1 a 4. As duas testemunhas lá. Firme, pronta para entrar em ação. Vamos lá, quem vai ler, lê bem no microfone aí, para a gente poder entender bem. Mateus 17, de 1 a 4. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos, Tiago e João, e os levou, e em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Está vendo? Estava lá, prontinho. Pronto para entrar em ação. E Pedro ficou tão empolgado quando viu Moisés e Elias, né? Disse, vamos fazer 3 tendas, vamos ficar aqui. Né? Jesus disse, não está na hora ainda. As minhas 2 testemunhas, elas só vão entrar em ação quando eu tirar a minha igreja. Assim que eu tirar o meu povo, aí Moisés e Elias vão entrar em ação. E eles vão entrar em ação. Agora veja uma coisa incrível que vai acontecer. Deus vai permitir, vamos voltar lá para o capítulo 11 do Apocalipse, né? Para as nossas já conclusões. Deus vai permitir que o anticristo consiga tirar a vida dessas 2 testemunhas provisoriamente. E essas 2 testemunhas, então, vão realizar um milagre extraordinário. Né? Então, vamos lá. O versículo 7, eu vou lendo para vocês aqui. Versículo 8, versículo 7. Quando tiver, então, concluído, 11, 7, tá? Quando tiver, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra eles e vencerá e o matará. Os 2 vão estar mortos. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas, nações, contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por quanto tempo? 3 dias. Aqui está aqui um símbolo também dos 3 anos e meio, 3 dias. E não permite que os cadáveres sejam sepultados. Olha, tem que ficar aqui como ficou o Tiradentes lá. Exemplo para o mundo todo. Olha, ninguém pode comigo. Eu sou a besta. Né? Agora veja esse versículo 10. Que coisa interessante. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Vai haver uma festa com a morte deles. Eles vão trocar presentes. Alguns estudiosos do assunto entendem que isto vai acontecer no Natal. Por que no Natal? Se não tem texto nenhum que mostra isso. Porque vai ser um momento de confraternização. Quando é que as pessoas trocam presentes? Por causa do nascimento de... E esses 2 profetas vão atormentar o mundo, pregando a condenação, pregando a destruição, o juízo final. Vai atormentar o mundo com o juízo final. E aqui, quando os 2 profetas morreram, foi um alívio. Foi uma festa, vamos trocar presentes, olha, como se estivesse comemorando o Natal. E o que vai acontecer nesse exato momento, versículo 11? Né? Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram, sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz, vinda do céu, dizendo, subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e seus inimigos o contemplaram. E aí vai, aí houve um grande terremoto no versículo 13, né? E muitos morreram, a 10ª parte da cidade morreu por causa desse terremoto, 7.000 pessoas. Ao passo que outros ficaram sobremodo aterrorizados
e deram glória a Deus. Está vendo? E assim termina o ministério das duas testemunhas. Daqui para frente agora, aí já vem o governo milenar, o reino milenar, e o preparo de um novo céu e de uma nova terra, para nós voltarmos aqui, conforme disse Daniel, para fazer cessar as transgressões, para trazer justiça eterna, para fazer cessar os pecados, para dar um novo céu e uma nova terra, para o seu povo voltar aqui sem o diabo, sem Satanás, para reinarmos com Jesus. Mas será que nós estamos prontos para isso? Eu gostaria de mostrar para vocês, para encerrar, 2 vídeos daqueles bem rapidinhos, né? Bem rápidos, que confirmam que nós estamos, de fato, vivendo os últimos tempos. Vamos ver o primeiro? Aí. Oi, som. O que nós fazemos com ter certeza disso, porque tudo que nós fazemos com fé é abençoado. Se você não tem copo com água, o que você tem aí é vodka, o que você tem aí é pinga, o que você tem aí é cachaça, coloque aí do lado, pode pôr, eu vou consagrar e o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Deu para entender? Espera um pouquinho antes de pôr o outro. Nos últimos tempos surgirão falsos profetas. Deus que vai abençoar copo de pinga, copo de vodka, copo de cachaça. E aí eu pergunto para vocês, será que tem pessoas que acreditam nisso? Sim. Muitas. Por que eu vou procurar a Igreja Cristã Evangélica de Jardim das Indústrias se eu tenho uma igreja que abençoa até cachaça? Que Deus ele iria abençoar, né? Mas qual Deus ele está se referindo? Ah, qual Deus? Qual Deus? Que certamente não é o nosso. Certamente. Então, é falta de Bíblia. Por isso que eu insisto com vocês, irmãos, nós temos que vir para a escola dominical. Tem que estudar a Bíblia, conhecereis a verdade. Errais não conhecendo as Escrituras, elas testificam de mim. Opa, isso está errado. Jesus fala de libertação e ele está dizendo que Deus vai abençoar. Agora, o último videozinho rapidinho também para a gente encerrar. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come... Eu acho que eu não preciso dizer mais nada, né? Mais nada. Então vamos orar. Vamos orar. Queremos agradecer-te, ó Deus, porque somos um povo que amamos a tua palavra. Amém. Somos um povo que estamos prontos para este dia. Nós queremos que o Senhor volte o mais breve possível. Nós queremos estar contigo, Pai. Nós queremos que os nossos filhos se convertam. Queremos que os nossos pais se convertam. Cônjuges se convertam. E nós te imploramos, ó Pai, que tenha misericórdia dos nossos familiares que ainda não se converteram, que possam entregar suas vidas a Jesus enquanto há tempo. E oro por aqueles que estão frequentando as igrejas, que levem a Jesus a sério, que levem a palavra a sério, que deixem o mundo de uma vez por toda, que deixem o pecado de uma vez por todas, que assumam um compromisso sério com o Senhor, com a igreja, para que estejam preparados para esse grande dia, ou para que estejam também preparados
para encontrar-se contigo, porque nós não sabemos que dia e hora o Senhor vai voltar, mas não sabemos também que dia e hora nós vamos ter que encontrar com o Senhor nesse mundo. Que o Senhor possa preparar esta igreja, para que esta igreja tenha uma vida consagrada, uma vida de santificação, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe. Vamos cantar?